Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre como desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa e aumentar teus ganhos com isso. Se não me conhece, eu sou o Rafael Dalla, tô aqui com o nosso expert em Salesforce, Ariel Dornelles. E aí, Ariel, belezinha? E aí, Dalla, tudo certo? Tudo certinho. E hoje, como vamos falar sobre Marketing Cloud no mercado imobiliário, né? O Salesforce Marketing Cloud no mercado imobiliário, a gente tá com uma convidada especial aqui, a Vanessa, do Marketing da Auxiliadora Predial, é isso? Isso mesmo. Seja muito bem-vinda, viu, Vanessa? Muito obrigada pelo convite aí para compartilhar um pouco mais dessa experiência que a gente está tendo com o Marketing Cloud lá no Auxiliadora. Show. Obrigado pela tua disponibilidade de vir aí nos prestigiar também nesse podcast, né? Lembrando que esse podcast aqui é idealizado pela SR Consult, a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil e também a mais indicada pela própria Salesforce. Então, se tu quer desbloquear todo o potencial do Salesforce na tua empresa, é com a gente que tu precisa falar. Lembrando também, se já puder deixar teu like, se inscrever aqui no canal, se estiver assistindo na televisão, tem um QR Code de inscrição rolando aqui na tela, ou então dá um clique ali no controle, o primeiro ou o segundo botão que vai aparecer ali na tela, já é o botão de inscrição. Nos dá essa força aí pra gente saber que tá fazendo um trabalho bom aí com esse podcast aí, trazendo informação para vocês. Vamos lá, pra gente conhecer então, Vanessa, queria te pedir para tu te apresentar, explicar qual é o teu trabalho hoje na Auxiliadora Predial. Claro, bora lá então. Eu sou jornalista, tá, de formação, com pós-graduação em conteúdo e estratégia, tá? Como é que eu cheguei nesse mundo aí do Marketing Cloud, né, e do marketing sendo jornalista? Então, desde o início da minha carreira ali, eu trabalhei muito com produção de conteúdo. Então, no início, eu trabalhava muito com produção e estratégia de conteúdo de redes sociais. Depois disso, eu fui para a parte do inbound marketing e foi aí que eu comecei a interagir um pouco mais com essas plataformas de marketing, tá? E, nesse momento, né, surgiu ali há 3 anos atrás, mais ou menos, a oportunidade de ir para a Auxiliadora Predial. A gente tinha um desafio grande ali dentro da Auxiliadora de ter mais réguas automatizadas. E como eu já tinha essa expertise tanto em conteúdo, né, quanto em estratégia, eu fui para lá com o intuito de ter um papel mais estratégico, de entender quais eram as jornadas que a gente tinha, sair um pouco do conteúdo, mas sem deixar ele de lado, olhando para o nosso cliente e entendendo o que a gente precisava para se aproximar dele através de jornadas de marketing e automação. Então, eu já entrei na Auxiliadora com esse objetivo, né? Da gente realmente automatizar muita coisa, né, de comunicação com o cliente e entender também onde estavam os nossos gaps de comunicação dentro de todos os processos das áreas que a gente tem. Show de bola. Como é que foi o papel da decisão de aderir ao Marketing Cloud ali? O que acontecia antes que pós-Marketing Cloud vocês conseguiram implantar ali? Sim. Antes a gente usava uma outra ferramenta, tá? Mas para dar um contexto, assim, para vocês também da empresa, a Auxiliadora Predial, ela é muito conhecida aqui no sul do país, né? É uma empresa de mais de 90 anos. A empresa, ela tem negócios que permeiam todo o mercado imobiliário. Então, a gente trabalha com aluguel, com vendas, com condomínio, com seguros, serviços, né? Então, é uma empresa bem robusta, bem completa. E além disso, a gente também é franqueadora. A gente está hoje aí com mais de 100 lojas, mais ou menos, tanto aqui no Rio Grande do Sul, quanto em Santa Catarina, Paraná e São Paulo, onde a gente também tem a Neon Condomínios. Então, realmente é uma empresa muito robusta e com muitos negócios. Então, a gente tinha alguns pontos que a gente precisava cuidar na hora de escolher uma ferramenta de automação de marketing, tá? Um ponto que a gente tinha daí olhando para marketing era a gente precisava que fosse uma ferramenta que nos permitisse fazer tanto jornadas transacionais quanto jornadas de nutrição para o cliente, né? Jornadas de conteúdo mesmo. Além disso, a gente precisava de uma ferramenta que nos trouxesse um nível de confiança que a gente pudesse continuar crescendo como negócio. Então, hoje a gente tem 100 agências, mas a gente pode estar crescendo muito mais nos próximos anos. Então, como que a gente dá suporte para todos esses franqueados, né? E principalmente para as pessoas que vão até a agência desses franqueados procurando um negócio, procurando um imóvel, né? Como que a gente oferece o melhor imóvel para essas pessoas e como que a gente automatiza tudo isso? Então, esses eram os 2 principais pontos, né? Do olhar de marketing, como que a gente conseguiria fazer as jornadas tanto transacionais quanto de nutrição no mesmo ambiente. E como, do lado de empresa, a gente teria ao nosso lado uma ferramenta de marketing que suportaria um negócio desse tamanho. Então, e não falando só das agências, né, mas falando de todos os negócios juntos. Então, a gente encontrou, né, a gente fez, enfim, seleção e tudo mais, e a gente viu que o Marketing Cloud, naquele momento, ia ser o que ia nos atender por mais tempo.
Sim, sim. né? Hoje vocês usam o Marketing Cloud em todos os setores, seja condomínio, aluguel, venda, ele está ali presente em todos os setores ali da empresa. Em todos os setores, incluindo na parte comercial e também na parte, como eu falei, de como a gente queria fazer fluxos de nutrição, a gente também tem no relacionamento com o cliente. Por exemplo, quando alguém vira inquilino, a gente faz todas as comunicações para esse inquilino durante toda a jornada dele ali pelo Marketing Cloud. Então, a gente faz desde a parte em que a pessoa ela deixa, né, o cadastro dela em algum imóvel no site, a gente vai nutrindo ela ali, até o momento em que ela encontra um imóvel para morar, né, falando mais da área ali de aluguel ou vendas, e o pós também. Então, a gente acompanha toda a jornada do cliente ali por dentro, né? Show. Bacana. E como que o Marketing Cloud ali ajudou vocês a mapear e orquestrar essa jornada? A gente já tinha, dentro da auxiliadora, né, alguns dados sobre os nossos clientes e sobre os motivos pelos quais eles entravam em contato conosco no relacionamento, tá? No relacionamento ali, mais no contato telefônico, né, através... Então, a gente juntou todos esses materiais e, conversando com as áreas de negócio, o nosso primeiro passo foi: vamos fazer o básico bem feito. Show. Então, a gente desenhou jornadas, colocou no ar. A partir dessas jornadas que a gente colocou no ar, a gente foi trabalhando no detalhe. A gente foi vendo onde tinha mais interação, né? Onde as pessoas estavam clicando mais, onde eram os e-mails que tinham mais abertura. Alguns e-mails tratavam de vários assuntos num mesmo e-mail para a gente ver se daqui a pouco não era o assunto que estava lá embaixo que ia ter mais clique. Então, a gente foi trabalhando nesse detalhe até a gente chegar numa jornada que a gente achava ideal. Então, hoje tem um exemplo que eu gosto bastante, que é de locação, tá? Do pós-venda de locação. Uma das dores dos clientes de pós-locação é ligação de luz. Que se a gente para pensar, não é o papel da imobiliária, né? É da concessionária, mas as pessoas acabam tendo muita dúvida sobre o que elas precisam fazer, né? A luz, ela vai continuar no nome do proprietário, eu tenho que trocar para o meu, tá no nome do inquilino antigo, o que eu faço, né? Então, tem uma série de dúvidas que a gente precisa resolver para o inquilino logo que ele entra no imóvel. Também, preciso trocar o segredo da chave? Não tenho que trocar? O que eu faço, sabe? Por onde eu começo? Os próximos passos. Os próximos passos, né? E são muitas dúvidas iniciais. Só que a gente via que esse da luz era uma coisa muito específica e que a gente tinha um post no nosso blog que era um dos mais acessados. E daí a gente começou a testar isso. Primeiro, esse post ele ia dentro de um e-mail que tinha alguns passos do que tu tinha que fazer depois de entrar no imóvel. Daí a gente viu que continuou aumentando o número de acessos do blog. Aí a gente começou a adicionar, como a gente tem franquias em diversos estados e também em diversas cidades, a gente viu que tinha a necessidade da gente adicionar também no post do blog as concessionárias dessas outras cidades, né? Para que o cliente ele se sentisse ali acolhido e atendido com a informação necessária. E tudo isso por causa dos insights que a gente estava tirando do marketing, né? Legal. Aí a gente viu a necessidade de daqui a pouco separar isso, ser um e-mail separado. E também de ter uma jornada no WhatsApp, onde a pessoa clicasse ali e selecionasse, eu quero saber o número 1, ligação de luz. Né? 2, quero saber como trocar o segredo da minha chave. Então, coisas que às vezes não são o papel imobiliário, mas que a gente queria dar esse suporte para o cliente. Sim, uma excelência de atendimento ali para esse cliente. E daí uma coisa muito boa que o Marketing Cloud tem, assim, é que como a gente via que isso era muito importante para o cliente e que também o cliente ele ligava às vezes para o relacionamento, né, para saber mais, a gente utiliza hoje ali aquela função de entregar o e-mail ou, né, a comunicação no melhor horário para o cliente. Show. Então, a gente... Do Einstein, né? Recurso do Einstein. A gente começou a usar esse recurso do Einstein, onde ele ali mapeia, né, e entrega aquela comunicação para o cliente no horário. E com isso, a gente conseguiu reduzir lá no relacionamento o número de pessoas ligando por causa dessas dúvidas que são um pouco mais simples e podem ser resolvidas com essas comunicações. Show. Né? Legal. Isso é muito bom. Hoje eu comentei ele antes com o pessoal da SR aqui. Eu faço também conteúdo pro mercado imobiliário, né? E eu fiz uma live semana passada sobre a questão do atendimento do lead. Tu falou sobre isso, eu achei interessante.
porque daí muitos corretores, e lá na Auxiliadora eu tenho certeza que vocês devem passar por isso, reclamação dos corretores, o lead não me responde, é clássico, né? Sim. E aí eu até comentei, na live a solução que eu dei é, cara, tu só não tá sendo a prioridade pro cliente, qual é o horário que ele gosta de ser atendido, né? Qual é o horário que ele gosta? E o próprio Sales Cloud, o Marketing Cloud, resolve esse problema no automático ali, né? Automatizado. E durante a live, uma corretora até ali reclamou dos clientes pra mim, eu disse pra ela, faz um teste e manda agora a mensagem, era 8h30 da noite, né? Manda agora. Daí ela voltou essa semana e ela disse que os clientes todos responderam. Eu disse, só não era, não era uma prioridade naquele momento, eles vão responder. E o Einstein, ele faz essa análise dentro do Marketing Cloud ali, né? Exatamente. E tu, quando começou a usar esse tipo de funcionalidade, vocês notaram algum... Qual foi esse antes e depois, né? Eles telefonavam muito e conseguiu reduzir consideravelmente essa... Sim, nesse tipo de... eu não posso te trazer o dado real não tem ali, problema, mas não tem aqui a gente conseguiu reduzir uma boa parte desse número de questionamentos e focar o time para trabalhar em problemas mais complexos que a gente tinha dentro da operação. Então, com isso, a gente consegue resolver essas dúvidas que o cliente vai ter, que são dúvidas que a gente pode estar resolvendo com uma comunicação e deixar realmente o atendimento humano para aquelas dúvidas que a gente precisa de maior acolhimento, né? Então, isso o Marketing Cloud tem nos ajudado bastante aí nessa jornada. E essa questão que tu falou ali, né, do não ser prioridade do horário, eu acho muito legal a gente trazer também isso, porque hoje as pessoas elas têm que conviver com um número de notificações, de informação muito grande. Então, como que tu faz para tua informação chegar no momento certo para o cliente? No momento em que ele precisa de ti. Né? Muito bom. É uma disputa por atenção. É uma disputa por atenção constante. muito grande. O tempo inteiro, né? O tempo constante. todo. Então, assim, a gente conta, né, com o apoio dessas ferramentas justamente para tentar entregar para o cliente a melhor experiência possível. Total, Né? total, muito bom. E o legal é que, às vezes, quando a gente vai falar de Marketing Cloud, normalmente a métrica de sucesso direta é taxa de abertura, ou Sim. isso e aquilo, né? Normalmente se olha, mas esse caso que tu trouxe foi bem bacana, porque é algo diferente, é a redução do tempo da carga de suporte, né, do time de atendimento. Então é legal, tem normalmente isso, sim, para ver como tem reflexo em várias pontas, né, do negócio. E o marketing pode ajudar tudo, né? Sim, ele pode... porque é aquela coisa, às vezes o marketing ali, a gente não se dá conta do tamanho de como ele pode, talvez, auxiliar a desafogar o atendimento, a desafogar e simplesmente comunicação, né? A gente enxergar essa comunicação. E se a gente não estiver bem alinhado, talvez nessa análise de dados e ver, conversando com o suporte, tipo, qual é o problema que vocês mais atendem? É esse. Vamos testar uma comunicação para ver se resolve, né? E resolve, né? Dá pra conseguir reduzir essa sobrecarga do time, né? Exatamente. Eu só queria fazer uma perguntinha, e aí fica à vontade, tá, Vanessa? Que eu fiquei curioso. O que tu acha de funcionalidades ali do Marketing Cloud hoje que vocês são mais heavy users ali, vocês estão fazendo mais, né, veem mais valor e estão utilizando mais no dia a dia? Porque eu vi que tu falou, né, de WhatsApp, falou de e-mails, etc. Sim, a gente geralmente é um pouco dividido, tá? A gente analisa o que a gente precisa comunicar e qual que vai ser o melhor canal para aquilo. Então, hoje, o único canal que a gente ainda não está utilizando é push, tá? Mas por uma questão mesmo de infra e tudo mais, mas queremos entrar, né, nessa parte. Mas a gente vê o que vale mais a pena para aquela comunicação. Por exemplo, todos os meses o inquilino ali, ele recebe o boleto de aluguel, né? Então, não faz sentido, talvez, a gente mandar um lembrete de pagamento de boleto por e-mail. Porque ele já vai receber o boleto dele por e-mail, né? Então, a gente automatiza para ele receber via SMS ou WhatsApp. Então, a gente sempre tenta ter a inteligência ali de, se o cliente não abrir o e-mail, um dia ou 2 dias depois, dispara ali o outro canal, né? Então, a gente vai ali pelo canal, né, que tem um custo, às vezes, um pouco menor, e que grande parte dos clientes usam, por mais que as pessoas acreditem que as pessoas não olham mais e-mail. A gente tem uma taxa de abertura bem considerável, assim. Mas, de qualquer forma, a gente vai rodeando, né, esse cliente para que ele receba a informação que ele precisa. Então, a gente começa sempre ou pelo e-mail ou pelo SMS e depois a gente vai para o WhatsApp. Perfeito. Eu até ia comentar do próprio SMS, né? Muita gente acha que o SMS morreu, mas
Ele funciona. que tem de jornada de SMS. tem Régua de bastante. comunicação para SMS funciona ainda. E ele muito funciona, bom. gente. E aí, eu tenho notado que tem até aumentado um pouco agora. Parece, é aquela coisa, né? A gente tem aquele movimento. Bombou o SMS, daí depois todo mundo, não funciona mais. Daí começa a sair. Vai indo E pra agora outros. tá voltando de novo. E é que nem antes, quando começou o atendimento ao cliente. Muito WhatsApp. E aí foi se deixando de lado outros tipos de comunicação. Mas eu tenho percebido, por exemplo, alguém veio falar comigo pelo direct do Insta. Antigamente a gente puxava pro WhatsApp. Daí, quando eu puxei pro WhatsApp, eu comecei a perceber que eu tinha um menor engajamento. E aí eu comecei a experimentar manter ele no direct, até o fim. E o engajamento muito maior. Tipo, então, ele se comunica melhor comigo no direct. Até a gente já conversou sobre isso no outro podcast, Sim, né? acho que sim. Porque se tu abrir hoje o teu WhatsApp, quantas pessoas estão falando contigo no WhatsApp nesse momento? Agora, quantos directs tu tem não lidos? E o WhatsApp, ele é um canal muito pessoal, Sim. né? Por mais que a gente use ele a trabalho, digamos assim, quando tu chegar na tua casa, tu vai falar no WhatsApp e não vai ser com uma empresa. Tu vai falar ali com, né, as pessoas ao teu redor. Pelo menos eu acredito que seja assim, né? Na minha vivência é assim. Mas, ou tu chama no WhatsApp uma empresa porque tu quer tirar uma dúvida ou fazer alguma reclamação. Então, esse contato ativo da empresa no WhatsApp, ele tem que ser muito bem pensado para não ser muito invasivo Show. com o cliente, né? Então, a gente tem bastante esse cuidado, assim, sabe? De quais são realmente as comunicações que precisam ser via WhatsApp. Quais são os clientes que funcionam bem com e-mail, que a gente não precisa que seja o WhatsApp. Então, tudo isso, na minha opinião, né? Depende muito da comunicação. Qual é o tipo de comunicação que a gente quer fazer? É um lembrete? É um conteúdo mais robusto? É realmente uma comunicação pós um contrato que a gente precisa que ele preste atenção? Sim. Tudo isso vai depender daí que vai guiar o canal. E também um pouco tu conhecer o teu cliente, né? Tu entender quem é ele, quantos anos ele tem, em que canal ele tá. Tudo isso vai, né, somando para tu ter uma estratégia cada vez mais robusta dentro da ferramenta. Show. Show de bola. E como que vocês trabalham hoje em relação à estratégia de nutrição dos leads ali dentro dos funis de vocês, desde o primeiro interesse até o fechamento desse Sim. Legal tu perguntar isso, porque a gente fez um trabalho bem interessante até com a SR, tá? A gente tinha uma dor muito grande dentro do mercado, assim, que é conseguir, pro número de leads, selecionar imóveis específicos para cada cliente, né? Porque uma coisa é tu fazer uma seleção de imóveis baseado num bairro, numa cidade, num bairro mais procurado. Outra coisa é tu fazer uma seleção de imóveis de acordo com o que o cliente está buscando. Então, uma das coisas que a gente fez, assim, logo que a gente fez a implantação do Marketing Cloud, a gente buscou a ajuda da SR, né? Porque a gente precisava de um pouco mais de desenvolvimento, mas a gente fez jornadas de imóveis similares. Então, hoje, se tu entra ali no site da auxiliadora e tu te interessa por algum imóvel, nas semanas seguintes tu provavelmente vai receber, né, um e-mail com imóveis com características similares àquele que tu buscou. Com isso, a gente consegue entregar, né, para essa pessoa que está buscando um imóvel que talvez seja o que ela está buscando. Sim. E a gente já teve casos de fechamento de pessoas que foram visitar imóveis que a gente mandou via e-mail e logo compraram. Que show. Então, a gente dá o suporte para o cliente, mas também para o corretor, por exemplo. Né? Porque a gente sabe que o corretor é fundamental na jornada ali do cliente. Sim. Né? Ele é quem vai dar o suporte e quem vai dar todo o apoio e fazer o relacionamento com o cliente. Então, é importante a gente entender até que ponto da jornada ali vai a automação e quando entra o humano, né? Sim, então, total. A gente tenta trabalhar muito com isso da personalização, quando a gente fala de lead. Como que a gente entrega o melhor conteúdo personalizado para aquele lead de acordo com o que ele quer e com o que ele precisa. Né? Então, esse é o nosso principal foco assim, em jornada de leads, é entregar realmente o personalizado. Sim, é uma evolução, né? Querendo ou não, é o que a gente vem conversando muito e buscando cada vez mais. Essa questão de conseguir criar uma automação, mas não uma automação genérica, geral, né? para todo mundo, né? Aquela coisa mais assertiva, o Ariel, como é que eu posso tratar melhor o Ariel? Ele tá buscando um apartamento de um dormitório no centro, por exemplo, ali. Exato. Beleza, não adianta eu passar apartamentos de 3 dormitórios no Petrópolis para ele, né? Preciso enviar o certeiro ali pro Ariel. Exato.
Exatamente. Até só complementar, eu ia falar exatamente isso, assim. A gente fez alguns episódios de Marketing Cloud já, né, aqui do podcast. E aí a gente não tem como fugir, quando a gente fala de Marketing Cloud, quase um lema que é a personalização em escala, né? E que é, de fato, na prática, que a gente consegue buscar com o Marketing Cloud. Consigo fazer várias segmentações, ele plugado dentro do meu CRM, então eu consigo, de fato, tratar um volume de dados muito grande de uma forma que eu consigo, que a minha criatividade ali, de granularidade na especificidade do caso, ela é muito rica, né? Então eu posso pegar uma fatia de clientes ou leads que estão nessa determinada situação e eu vou fazer determinada ação sob medida para eles. Então, que daí representa bem essa questão, né, da personalização em escala que o Marketing Cloud dá. Isso, acho hoje é bem legal. A Auxiliadora é uma das imobiliárias que tem um maior portfólio de imóveis do estado, né? Legal. Então, tu pegar ali uma base de imóveis que é bem grande. Sim. E como que tu vai fazer uma seleção tão específica, né? Exato. Então, a gente definiu critérios ali, de acordo com o que os clientes deixam de informação pra gente. E a gente vai fazendo esses disparos conforme realmente a característica do que eles buscam. Sim. Bem o que tu falou, não tenho por que entregar um imóvel na Petrópolis para um cliente que quer morar no centro, né? Sim. Então a gente faz isso e a gente viu que isso ajudou nos fechamentos, né? Show. E então isso nos deixa muito felizes porque a gente vê o nosso trabalho lá no fim compensando, né? Sim, legal. Não, e é muito legal, porque no mercado imobiliário, eu vou dizer assim, eu falo muito isso também pro Ariel, é legal ver a Auxiliadora, porque querendo ou não aqui no Sul é uma referência, eu acho que é a maior imobiliária hoje aqui do Sul que tem, com a preocupação do crescimento da imobiliária com qualidade, com qualidade de atendimento, assim, porque o mercado imobiliário é carente disso, né, ele foi meio que criado a facão, vamos botar assim, nos primórdios do mercado imobiliário, e pro mercado imobiliário a tecnologia ainda tá engatinhando, assim, ela não tá muito, mas eu acho importante a gente ter uma referência do porte da Auxiliadora tomando esse tipo de preocupação, sabe? Porque não é comum. E até eu deixo os parabéns, assim, porque eu tô bem habituado dentro do mercado imobiliário e a Auxiliadora tem que tirar o chapéu nesse sentido aí pela preocupação que tá tendo com a qualidade de atendimento e essa personalização, assim, sabe? Tanto que acho que no mercado imobiliário, pelo menos para nós aqui, eu acho que dá para contar em uma mão o número de imobiliárias que procura Salesforce, que tem um Marketing Cloud, sabe? Que tem essa preocupação de cultura de CRM, alguma coisa nesse sentido, assim. Obrigada, eu acho que é um pouco do core da empresa. Legal. Assim, de colocar o cliente no centro. Tá? A gente, acho que todo mundo que já teve algum contato com a Auxiliadora sabe que, por mais que seja uma empresa grande, a gente tenta ao máximo colocar o cliente sempre embaixo do braço e ajudar ele do início ao fim, né? Sim. E por ser uma imobiliária desse porte, com todos esses serviços, a gente precisa de estratégias e tecnologias que nos ajudem a dar esse suporte, né? Sem perder o contato humano. Então, a gente sempre tenta fazer o mais personalizado possível para que o cliente se sinta único, né? Para que aquela pessoa... Porque é um momento único tu alugar o teu lugar no mundo, tu comprar, né, um lugar no mundo, às vezes é um momento também difícil, né? Então a gente tem que ser muito cuidadoso, tanto nas comunicações que a gente faz, e tu ter a tecnologia ali do teu lado, o Marketing Cloud, que vai te dar todas essas ferramentas para tu atingir o cliente no momento certo, para tu entregar a informação que ele precisa, e também para auxiliar ele, né? Porque hoje em dia a gente vive numa correria muito louca, então até mesmo para procurar um imóvel, às vezes é difícil, né? Tu conseguir ter tempo ali para procurar, né, às vezes num portal imobiliário ou mesmo no site de uma imobiliária, conseguir ver tudo e então se tu consegue entregar isso ali embaladinho pro cliente, é um serviço diferenciado, né? Show. Boa. Eu ia comentar, inclusive, não só essas ideias, essas estratégias de implementação no Marketing Cloud, mas a importância de tu ter o dado e conhecer, né, o teu cliente, porque de nada adianta tu ter a intenção de personalizar sem que não conhece, sem conhecer ele e sem ter insumos, né? Então, um bom CRM integrado, etc. Então, normalmente as empresas, vou começar pelo Marketing Cloud, vou começar pelo Sales Cloud, etc. E ele tem uma boa experiência, uma boa jornada, implementa bem e começa
começa a fazer o uso, aquela questão que a gente tava falando do ROI, né, do CRM e tudo mais, naturalmente a empresa ela vai começar a procurar se cercar de mais ferramentas e mais poder, né? Então, tô com o Marketing Cloud, eu vou buscar o CRM, eu vou buscar a nuvem de vendas, a nuvem de dados daqui a pouco, até para cruzar todos esses dados, analytics, né? Ou a nuvem de atendimento e por aí vai, né? Então, daí isso vai aumentando teu poder, inclusive vai fazendo com que tu tenha mais armas para usar no Marketing Cloud, que é o que tu tinha lá no início. Sim, né, também. total. Porque tu vai ter a visão 360 do teu lead, do teu cliente ali. Te traz inteligência, né? Inteligência, né? E isso, querendo ou não, hoje em dia a inteligência, cara, cada decisão que tu toma, se tu não toma com inteligência, não é uma decisão, é um teste, né? Não, e Então, até pra trazer, assim, pra vocês, pegando esse exemplo dos leads mesmo, né? Dessa jornada que a gente conseguiu automatizar, entregando pro cliente a melhor oferta pra ele, né? Antes, a gente tinha o time, quando tinha uma campanha, totalmente parado, selecionando os imóveis que iam entrar na campanha. Hoje, como a gente tem uma automatização disso, entregando pro cliente o melhor imóvel para ele na localização e com o preço que ele quer, a gente consegue ter o time mais focado em criar estratégias para outras partes do negócio que também são necessárias. Então, até mesmo para a otimização do time de marketing, essas ferramentas acabam sendo muito necessárias, né? Porque tu acaba tirando um pouco do trabalho tão operacional e focando as pessoas muito mais na estratégia. Show. E que tipo de segmentações que vocês conseguiram passar a fazer depois do Marketing Cloud lá, que antes era inviável, quando tu chegou lá era inviável? Sim. Eu não gosto de falar que elas eram inviáveis, mas elas eram muito mais difíceis porque a gente precisava de muito mais trabalho manual, né? A gente precisava cruzar a tabela, a gente precisava trabalhar ali com PROC-V e conferir PROC-V, e daí um faz, o outro confere, bate no banco de dados, enfim. É um trauma, né? Mas com o Marketing Cloud, tendo, né, todos a gente conectou, enfim, né, todos os nossos ERPs e CRMs lá dentro, né? E a gente consegue fazer o cruzamento dos dados a partir do próprio Marketing Cloud. Então, seja ali por um filtro de dados, ou seja ali usando a parte de SQL, né? A gente consegue fazer o cruzamento entre as bases e a gente até consegue descobrir, por exemplo, hoje a gente trabalha com seguro pet. Né, na parte de seguros. Então, a gente consegue ver quais são os clientes que daqui a pouco a gente tem a informação no sistema que tem um cachorrinho e que daqui a pouco podem gostar de ter este serviço também junto com a auxiliadora. Legal. Então, a gente consegue fazer esse cruzamento entre áreas, né? Não necessariamente somente com os leads de seguro, ali com as pessoas que se interessaram, mas também para oferecer para os nossos outros clientes, daqui a pouco, um desconto, uma promoção, né? Ou, às vezes, até um benefício para ele, por ele estar ali com tanto tempo com o auxiliador. Legal. Show. E como que o Marketing Cloud ajudou vocês a dar mais previsibilidade e inteligência nas campanhas que vocês fazem ali? Sim, acho que o principal ponto, assim, foi a gente aprender a aprender com as campanhas. Show. A gente já teve algumas experiências, assim, de... a gente precisa fazer uma alteração de contrato. Tá? Que é uma coisa bem delicada, a gente sabe, né? Para todas as partes. E a gente precisa do aceite das pessoas dessa alteração. Como que a gente vai fazer? A gente geralmente começa com o básico e a gente vai ali nivelando e apertando até o momento em que a gente vê que está funcionando. Então, vamos lançar uma campanha e daí a gente vai ver como essa campanha vai funcionar. Funcionou aqui, esse botão está funcionando, mas não está tendo tanta abertura. Quem tá abrindo tá clicando, mas, né? Então, a gente vai nivelando essa comunicação e tentando, daí, com essa estratégia de canais juntos, né? Entendendo, mandei e-mail e 30% das pessoas não estão abrindo e-mail. Vamos mandar o WhatsApp e vamos ver quantas vão abrir. Ou vamos fazer um cross, vamos mandar um SMS dizendo que a gente mandou um e-mail importante. Legal. Então, a gente vai fazendo todas... Um canal para fomentar o outro, né? Isso, também. todas Legal. essas estratégias para que a gente consiga entender onde o nosso cliente é melhor atendido e também estimulando ele a usar todos os canais. Então, a gente consegue ir nivelando as campanhas nesse nível, assim, né? Show. Até, eu não lembro qual episódio a gente falou. A gente tava falando muito sobre... acho que era do Quick Start. Sobre a vantagem de fazer uma entrega de um CRM rapidamente, que ele vai municiar a empresa
com dados, para que ela de fato seja uma empresa orientada a dados. E é bem o mesmo caso do Marketing Cloud. Então, se a gente for ver toda a suite Salesforce, o objetivo principal quando a gente fala em implantar é dar esse poder para as empresas de tomar decisão com base em dados e poder fazer esse teste, porque se a gente não tivesse toda essa jornada metrificada, né, esses dados ali para poder mensurar qual canal está sendo mais eficiente, qual o tempo, entender o meu cliente de fato, a gente não conseguiria melhorar isso, né? E a gente faz algumas ações combinadas com as áreas de negócio, de, por exemplo, assim, a gente tá precisando muito fazer uma atualização cadastral. De a gente conseguir fazer isso através ali do Marketing Cloud, através dos formulários de e-mail, ou através mesmo de uma Cloud Page que a gente cria, e as pessoas deixarem os dados e a gente já entregar isso automaticamente para a área de negócio, né, através de algumas automações que a gente faz, e daí eles já fazem ou alteração do sistema, ou a gente já automatiza para que altere também no sistema. O Marketing Cloud, ele acaba sendo bem robusto mesmo, porque a gente usa ele de ponta a ponta, né. Show. Eu fiquei curioso, Vanessa, se tu puder responder, obviamente, quais iniciativas que vocês têm ali para o uso do Marketing Cloud para captação de leads. Eu sei que tu falou de Cloud Page, mas no caso de atualização cadastral, não sei se ali para captação de leads vocês já estão utilizando bastante ele também. Alguma coisa assim, a gente também tem outras plataformas ali de captação de leads, né, de landing pages mesmo, mas hoje para captação de leads dentro da Salesforce a gente usa o Cloud Page muito para a parte de e-books. Então a gente faz a produção de e-books dentro de casa e a gente geralmente utiliza essas landing pages dentro das nossas campanhas de Google para que a gente consiga gerar leads e depois já colocar eles dentro de jornadas automatizadas. Legal. Uma outra parte que a gente usa também é quando a auxiliadora participa de eventos, né? Então, quando a gente participa de eventos, geralmente a gente faz a captação dos leads através de landing pages para que eles já entrem automaticamente dentro do sistema e consigam ser impactados por aquela comunicação que eles desejam receber, porque eles deixaram um contato lá no stand, né? Uma pergunta que eu não fiz antes e é bem importante, como é que tu conheceu a SR? Como é que eu conheci a SR? Deixa eu lembrar. Mas, se eu não me engano, foi uma indicação, tá? Foi uma indicação que a gente teve, acho que foi, eu não quero citar nomes, porque eu não lembro exatamente quem, mas foi uma indicação da Salesforce. Da própria Salesforce. Da própria Salesforce, Show. de uma pessoa de dentro da Salesforce que indicou vocês pra gente. E daí a gente chegou a conversar primeiro sobre fazer a implantação do Marketing Cloud, na época não rolou fazer toda a implantação. E daí, logo depois que a gente implantou, surgiu essa necessidade de fazer o fluxo ali automatizado dos imóveis. E daí a gente veio atrás e agora já estamos fechando outros negócios, enfim, outros projetos. Show de bola, show de bola. E logo depois da implantação lá, teve algum resultado mensurável que nos primeiros meses vocês já, sabe aquela coisa assim, valeu a pena a gente ter implantado o Marketing Cloud? Sim, a gente percebeu, é que claro, junto com a implantação, a gente já se preparou para ter novas réguas, né? E a gente já sabia que a gente ia ter mais dados dentro da plataforma do que a gente tinha antes, né? Com a plataforma que a gente usava anteriormente. A gente percebeu, né, um aumento considerável ali na abertura, né, dos e-mails, de cerca de 30%, mais ou menos, mais. Mas eu acho que também teve um refino ali das comunicações que a gente já meio que utilizava. E, além disso, a gente começou a ter mais contato do marketing com as áreas de negócio para entender justamente as dores. E daí foi quando a gente começou a colocar no ar essas regras que eu falei ali anteriormente, onde a gente mapeou as dores e entregava a dor para o cliente e a gente foi vendo onde que ele interagia mais. Então, logo que a gente implantou o trabalho, ele não parou. Ele, continuou, porque a gente implantou com básico. E daí a gente começou a trabalhar em cima dessas regras para ir melhorando. Show. É bem aquilo que a gente fala, né? Fazer um MVP, uma entrega rápida, já começar a gerar valor e continuar na evolução contínua, né? Legal. Exatamente. Bem bacana. Show. E teve algum desafio específico ali que, em função de ser o setor imobiliário, que acabou exigindo alguma customização ou abordagem diferente na implantação? Na implantação, acredito que não. Assim, eu acho que o Salesforce ele é uma plataforma que permite muita personalização. Então, a gente sempre se sentiu muito acolhido dentro da plataforma no sentido de conseguir fazer tudo que a gente imaginava que dava para fazer, tá? Então, é mais tu conseguir adaptar o conteúdo
para que funcione para o mercado imobiliário. Aham. Eu acho que é muito isso, assim. Não é tanto da plataforma, mas mais de como que tu vai entregar e adaptar esse conteúdo para que a ferramenta entregue e trabalhe para ti. Show. Sabe? Sobre aquele exemplo que tu deu anteriormente, eu até tava pensando quando tu falou de eventos, que é uma coisa bem legal, até fazendo um jabá de Marketing Cloud do que a gente pode extrair, né, de valor da ferramenta. Quando tu falou de evento, até nós na SR a gente também, né, óbvio, temos que fazer jus e usar o Salesforce, né, e a gente foi nesse mesmo caminho de vocês, assim, que é implementações rápidas, MVP e evolução contínua. E aí, para eventos, né, a gente, acho que em 2023, a SR começou a participar de feiras e eventos ali para aquisição de leads. E aí a gente participou de uns 3, 4 grandes eventos, onde a gente fez a aquisição de leads e tudo mais, a gente trabalhou o que tinha para trabalhar na época. E aí, com o Marketing Cloud, a gente conseguiu extrair bastante valor, olhando essa frente de eventos, porque no próprio evento, óbvio, hoje em dia os eventos eles fornecem equipamento, eles exportam o CSV ou te mandam uma base ou um aplicativo onde tu consegue cadastrar, né, registrar os leads e tudo mais, mas mesmo assim, nesse formato a gente fez algumas ativações nos eventos para que eles se cadastrassem na nossa landing page. E aí eu lembrei quando tu falou, né, de cadastrar e alimentar diretamente o CRM. Então a gente já conseguia, com a integração Marketing Cloud mais Sales Cloud, eu já conseguia fazer a landing page, alimentar o CRM e a gente conseguir traquear todos os leads que vieram de todos os eventos. E aí, mais recentemente, a gente começou uma campanha de reengajamento dos leads. A gente pensou assim, cara, a gente precisa dar uma fomentada. Vamos ver o que a gente consegue extrair, não só adquirir novos leads, o que a gente consegue retrabalhar, né? E daí a gente fez uma campanha direcionada. No Marketing Cloud fizemos a segmentação, pegamos todos os leads de evento que geraram, qualificados, que geraram alguma oportunidade que foram perdidas ao longo do funil. E aí a gente conseguiu integrar isso, inclusive, com as ferramentas de anúncio, né? Os gerenciadores de anúncio, e fazer campanha direcionada para eles. Daí a campanha tá rodando agora. Show. Eu tava conversando com o Douglas ali, a gente tá com algumas propostas já encaminhando. Show, legal. Então, e em todos esses pontos a gente fala integração com CRM, ali na parte de vendas, a gente fala de Marketing Cloud para gestão das landing pages, para sincronizar, cadastrar o lead, botar ele nas réguas, fazer as segmentações. Sim. E integrar ainda com o gerenciador de anúncios, né? Então, aí é um exemplo que mostra bem legal, assim, o pacotão completo Marketing Cloud. Isso é uma oportunidade legal essa, porque daí tu também, fazendo essa conexão ali com o Facebook, tu consegue trabalhar os leads, uma nutrição muito maior, né? Exatamente. Então, é o ponto a ponta, né? É onde aquela pessoa tá e o momento em que ela precisa receber aquela informação, né? Como a gente falou, o mundo tá cheio de informação, como que a gente vai chegar, né? Exatamente. E um ponto crítico, quando a gente tem uma implantação, a gente sabe que é a adoção da ferramenta. Sim. Como é que foi para vocês a aceitação lá e a adaptação da equipe sobre essa nova ferramenta? A gente percebeu, tá, que na verdade foi bem positivo. Show. Tá, a gente se preocupou muito em envolver as áreas para que elas, desde antes da ferramenta ser implantada, elas se sentissem parte daquilo que estava acontecendo. Então, o que eu tenho muito, assim, da minha carreira, eu acho que é muito por causa da minha formação em jornalismo, é que, por mais que a gente faça marketing, a gente quer fazer um marketing com propósito. Então, a gente quer entregar para as pessoas uma informação que elas precisam, né? E de uma forma clara. Então, o tempo todo que a gente estava trabalhando ali no projeto do Marketing Cloud, o nosso pensamento era como que a gente vai chegar no cliente com a mensagem que ele precisa e, em paralelo, dentro da empresa, era como que a gente vai ajudar as pessoas da empresa, sejam corretores, consultores, a terem o seu trabalho otimizado a partir de estratégias de marketing, né? Não. Então, quando eles viram valor nisso, eles viram que a coisa era muito boa e que ia andar. Então, um trabalho até bem legal que a gente fez, depois que a gente implementou, foi apresentar todas as jornadas para as pessoas que estão na ponta, né? Que estão ali cadastrando o dado de cliente, que estão ali atendendo o cliente, para que eles saibam exatamente o que o cliente está recebendo e o que faz, qual é o dado que faz aquele cliente receber. Legal. Aquela informação. Legal. Porque se ele não imputar aquele dado corretamente no sistema, o cliente não vai receber aquela comunicação e a gente não vai estar ajudando a própria pessoa que precisa daquela ajuda. Tanto o cliente quanto o nosso
pessoa interna que pode estar ajudando. Então, por exemplo, esses e-mails que a gente manda para os leads com as informações, né, os imóveis, a referência para eles só vai dar certo se o contato do lead estiver bem cadastrado dentro do nosso CRM. Então, a gente começou a dar visibilidade disso para todo mundo. Show. Né? Legal. Então, é tu trazer as pessoas para dentro do processo, eu acho que ajuda a fazer com que essas ferramentas decolem, sabe? Show. É interessante isso, porque imagina a pessoa que não teve esse contexto ou não foi engajado dessa forma, daqui a pouco ele tá se perguntando por que eu vou cadastrar que a pessoa tem um cachorro ou não, um pet? Exato. Total, Mas a empresa total. vende um produto que pode ser ofertado, né? Exatamente. Olha só a diferença. Total. Isso é Não, legal. muito bom, muito bom. É porque Exatamente. a gente antes até, a gente tava conversando aqui com o Douglas e com o Rosenthal no outro episódio, né? A questão de, eu perguntei pro Douglas, cara, e o input de dados dentro do CRM? Porque querendo ou não, o input de dados eu acho que é o maior problema de todos, porque quando tem os dados imputados, a inteligência gira ali a roda, né? Mas o problema é quem imputa os dados começar a enxergar valor Exato. nisso, né? Nesse tempo que ele vai investir e colocando os dados, né? Mas é interessante. Exatamente. Legal. E, por exemplo, assim, ó, antes os nossos consultores de aluguel ali, as pessoas do relacionamento também, logo que fechavam um contrato, mandavam o manual de boas-vindas manualmente para todo mundo e tudo mais. Hoje a gente consegue fazer isso através do sistema e eles conseguem ficar muito mais focados em tirar as dúvidas que vêm do manual. Então, a gente consegue ter um atendimento até para o cliente muito mais robusto, onde a gente entrega o material de uma forma automática e, ao mesmo tempo, a gente deixa ali aquela pessoa à disposição para tirar as dúvidas um pouco mais complexas que possam surgir. Show. Legal. E quais são as boas práticas que tu destacaria, assim, para empresas do mercado imobiliário que estão pensando em usar o Marketing Cloud? Ter um CRM bem abastecido de informação. Acabamos de falar. Isso aí, Esse é um dos importantíssimo. principais pontos. Cuidar muito como esses dados são cadastrados. Cuidar muito a relação entre os dados, por exemplo. Se eu tenho uma pessoa, né? Essa pessoa ela pode ter interesse em imóveis diversos. Eu preciso saber que essa pessoa tem interesse em imóveis diversos. Como é que eu faço esse cruzamento entre pessoa e imóvel e proprietário, né? Porque são três entidades ali dentro do mercado imobiliário e elas se conectam de alguma forma, mesmo que a imobiliária esteja ali no meio, fazendo, né, esse intermédio ali dessa comunicação, né? Então, para quem tá dentro, para quem tá trabalhando ali, é muito importante tu ter ali essa robustez, né, de dado. E eu acho que é só tendo, realmente o dado é o mais importante. Tu tendo dado, tu consegue começar a trabalhar e ver valor aí naquilo que tu tá entregando, né? Sim. Sabe que eu tava conversando com o diretor de uma imobiliária, né, há umas 2 semanas atrás, e ele tava me reclamando do CRM, né? Daí ele, porque eu queria que fizesse tudo automático, que eu mandasse a mensagem no WhatsApp e já fosse pra dentro do CRM. Daí eu peguei, ele tava primeiro me reclamando do CRM, daí eu, mas e qual é o dado que tu tá colocando dentro do CRM e tal? Daí ele pegou e disse, não, nem coloquei dentro. Bom, então o problema não é o CRM, é porque tu não bota, falou no WhatsApp com o Ariel, por exemplo, não colocou dentro do CRM o dado do que tu falou e tal. Ou e não tem o Digital Engagement. pode ser. Daí ele disse, eu queria que eu falasse por WhatsApp e isso já fosse abastecido lá dentro do CRM, né? Mas é que, lógico, não é todo o CRM hoje em dia que tem isso. E são Exato. etapas de maturidade, né? Exatamente. Primeiro eu vou ter o meu CRM ali que eu vou fazer um cadastro, vamos imputar manual, não tem problema. Depois eu vou evoluindo, aí agora eu tenho outros canais, vamos agregando esses canais dentro do CRM, daqui a pouco fazendo com que já preencha automaticamente a partir de uma conversa, são os níveis de maturidade, né? Exatamente. É que nem a gente falou antes, se a conversa for através de um meeting online, pelo menos a transcrição, bota ali pra transcrever, pra tu fazer um resumo ali depois na IA e colocar pra dentro do CRM, pelo menos. Mas é isso, querendo ou não, tu tem que abastecer o CRM, né? Isso é que como a gente, principalmente assim, o mercado imobiliário é uma rotina corrida, às vezes, né? A gente tem um número de leads bem considerável e tu tem pessoas ali para atender aqueles leads específicos. Realmente, eu tô conversando aqui no WhatsApp, em que momento que eu vou ter tempo de abastecer? Então, eu acho que cada empresa é uma empresa. Cada empresa vai ter uma estratégia diferente. Eu acho que é muito o que tu falou, nível de maturidade. Hoje a gente tem um nível de maturidade dentro da auxiliadora, onde a gente já conseguiu fazer o básico dentro do Marketing Cloud e a gente está ajustando e melhorando essas jornadas.
E a gente já começa a pensar em cruzamento de dados. Mas antes da gente entrar no cruzamento de dados, a gente teve todo um entendimento de como esses dados estavam registrados no sistema. Então, tu primeiro entender o relacionamento de dados para depois tu começar a pensar em como que tu abastece o teu sistema com esses dados é muito importante. Porque também não adianta tu abastecer o teu sistema e daqui a pouco tá abastecendo errado. Sim. Né? Porque daí tu vai querer utilizar uma ferramenta, por exemplo, de inteligência artificial, uma ferramenta de automação, e tu corre o risco de estar mandando informações para as pessoas erradas. Né? Que isso... Ninguém gosta de receber um e-mail com um nome que não é o seu nome. Sim. Né? Então, esses cuidados são muito importantes. Por isso que o dado ele tem que ser central numa estratégia, principalmente de marketing cloud, assim, né? E até complementando, parando para pensar, porque a gente fala muito da parte anêmica dos dados, né? Não tá imputando os dados. Até o excesso também tem que controlar, porque daqui a pouco, se eu tô querendo, eu não entendo muito a jornada do meu cliente, etc. E por via das dúvidas, o cara vai naquele mantra, quanto mais informação melhor, coisas assim. Daqui a pouco eu tô fazendo uma jornada tão insuportável que eu vou expurgar o meu cliente, né? Eu tô coletando tanta informação, daqui a pouco eu tô passando um pouco dos limites. Então é bem entender, né? O que é relevante para tu dar um bom atendimento, para atender, né, a necessidade daquele cliente. Né? Esse ponto é muito importante, a gente cuida muito lá, porque como a gente trabalha com 3 áreas de negócio principais, né, que é condomínios, vendas e aluguel, uma pessoa que ela está interessada em alugar um imóvel, ela pode já ser um cliente de condomínio. Então, como é que tu faz para que essa pessoa não receba uma enxurrada de comunicações das 2 áreas de negócio? Porque as duas áreas de negócio têm suas necessidades de informar algo ou, né, de oferecer algo para aquele cliente. Então, se é uma empresa, né, robusta, que tem mais de um produto, tu entender onde teu cliente está dentro dos produtos que tu tem é muito importante para tu também não estragar essa relação com o cliente. Sim. Porque a gente sabe, e já falamos aqui, a disputa pela informação hoje em dia é muito grande, e quando tu começa, né, a impactar, a gente já percebeu isso nas réguas, o cliente 2 vezes, 3 vezes por dia, a tua chance de abertura vai cair. Sim. Então, tu entender qual que é o perfil do teu cliente e entender onde que ele está dentro do teu negócio, quais são as relações que ele tem, é muito relevante. Muito relevante. Boa. Faz todo sentido. Show. E olhando para frente, o que vocês ainda pretendem explorar da plataforma ali, os passos futuros ali que vocês... Lógico, o que tu puder falar. Né? Claro. Garantindo o segredo... Spoilers na medida do possível. A gente quer cada vez mais trabalhar nessa questão da personalização, tá? A gente entende que isso tem muito valor tanto para o cliente quanto para os colaboradores, né, da auxiliadora, porque a gente dá um auxílio, querendo ou não, para eles ali na automatização das tarefas do dia a dia, né, que eles fariam, que a gente consegue automatizar ali para eles, a gente automatiza sem eles perderem o controle, né, eles sabendo o que o cliente dele está recebendo e também cuidando para o cliente receber só aquilo que... Né? Então, o marketing ele fica ali muito equilibrando os pratos dos 2 lados, né? Pensando no cliente, mas também pensando em melhorar a vida ali de quem está também dentro da imobiliária. E um ponto, assim, que a gente ainda não conseguiu explorar muito bem, mas que eu tenho tentado que o time trabalhe, assim, é essa parte de reaquecimento de leads a partir de plataformas digitais. É uma parte não tão explorada ainda, que a gente quer explorar ali dentro do marketing para também, daqui a pouco, fazer um MVP e ver como é que vai funcionar, para ver como... acho que é uma parte ainda que a gente não explorou a 100%. Hoje a gente está muito nas jornadas, muito no Automation Studio ali, e a gente acaba... E que já tem muita coisa, né, pra fazer. Já tem bastante coisa para cuidar. Tem um backlog gigante, imagino. A gente fez até para um cliente nosso, e também na SR a gente fez uma coisa que foi bem positiva para melhorar a maturidade depois das campanhas, tanto de Google e Meta, é reabastecer os gerenciadores de anúncio com o que converteu no CRM. Legal. Isso aí tem sido bem legal. Tem sido bem legal. Fora essas outras questões que eu comentei até de segmentar, botar anúncios para listas direcionadas ou listas semelhantes, etc. Isso daí dá para explorar bastante coisa, é bem legal. Hoje eu tava vendo, eu vi alguma coisa semelhante a isso e eu fiquei pensando do desafio do mercado imobiliário, inclusive. Eu nem sabia que a gente ia gravar um podcast hoje. Mas essa questão de...
No mercado imobiliário, por exemplo, uma venda de um imóvel, como que tu vai abastecer, né? Como fazer esse fluxo para abastecer? Ó, esse lead aqui se transformou em uma venda. E avisar lá dentro do meta, lá, ó, esse perfil de cliente aqui, para tu depois poder puxar um lookalike, puxar pessoas semelhantes àquela ali. Mas é um nível de riqueza que, querendo ou não, começa a entrar numa complexidade ali de tu conseguir chegar lá e dar essa informação. Mas a ferramenta começa, o Marketing Cloud ali, o Salesforce começa a te entregar isso de uma forma muito mais fácil, né? Até eu posso te responder isso, Vai inclusive, lá. porque é um projeto bem recente que a gente fez. Essa demanda foi recente. E quando a gente fala ali das UTMs, né, das campanhas, o gerenciador de anúncio, ele sempre tem um ID dele, né? E aí a gente ficava pensando, tá, o que eu vou fazer com essa informação? Ele manda sempre o ID. Mas é esse ID que liga, que tu consegue devolver depois. Então, no momento em que tu fez alguma campanha específica no Meta, Google, etc., ele tem o ID da própria plataforma, e aí tu armazena ele então no CRM. Armazena essa informação. Ah, mas não vou usar pra nada. Mas armazena. Essa aí tu vai usar no futuro. E aí quando tu devolve pra ele é essa conexão que ele sabe. Ele vai saber quem é a pessoa que converteu. E aí a partir disso, beleza, vou procurar mais pessoas semelhantes a esse perfil. Sim, porque tu consegue E aí entregar ele vai inteligência pra aumentando. ele. Exato. Isso, E ele vai sendo mais assertivo daí nas campanhas. É bem E legal. ali dentro do Marketing Cloud tem aquela parte do Intelligence Builder também, que tem algumas métricas de cross-channel que são bem boas, que quando tu tem o teu Analytics conectado e quando tu tem também toda a parte de digital conectado, tu consegue tirar bons insights ali dos perfis do lead, né? Sim. Que tá vindo. Então, é outra parte ali que se bem utilizada, tu consegue tirar bastante insight do que entregar pro cliente, né? Esse daí é uma visão que tá evoluindo bastante, né? Essa visão do intelligence do Marketing Cloud. Vocês já estão com ele integrado, ele já traz algumas métricas ali dos anúncios, da parte de ads ali? Sim, a gente tem integrado e a gente gosta muito de trabalhar com as informações 360. Então, a partir do momento em que a gente libera uma campanha, que daqui a pouco ela é mais de nutrição, que envia para o blog, e do blog vai para uma LP, digamos assim, a gente tem tudo isso tagueado ali através de UTMs. Legal. E daí a gente consegue entregar um relatório completo, né? Desde a abertura de e-mails até acessos na página, até a quantidade de tempo que aquela pessoa ficou naquela página. Então, a gente vai muito no detalhe, muito além do que igual vocês falaram, às vezes a gente fica muito ali preso, né? Na abertura, no clique. Mas como que isso está refletindo lá na ponta, né? O quanto de resultado isso realmente está dando. Então, a gente acaba tendo sempre esse cuidado de entregar um dado relevante, né? Seja ou para as operações, ou seja mesmo para melhorar a experiência do cliente dentro do todo, assim, né? Sim. Então, igual aquele exemplo que eu dei da parte ali de ligação de luz. A gente começou com as réguas, mas a gente viu que a gente precisava melhorar texto, né? No nosso blog, no nosso FAQ, para o cliente. Então, as réguas, elas também ajudam nessa visão 360, assim, do negócio, né? Show de bola. E para ti que tá assistindo aí, de repente tá pensando em implantar o Marketing Cloud na tua empresa, ou tá vendo que daqui a pouco, eu acho que esse Marketing Cloud vai me ajudar a melhorar aqui o meu marketing. A gente tem um presente para ti aí aqui do podcast, que é um processo de assessment gratuito, entregue de presente mesmo. O que é esse processo de assessment? Ele é uma imersão, onde a SR faz uma imersão na tua empresa e começa a identificar ali os gaps e traça um plano de como desbloquear todo o potencial do Salesforce dentro da tua empresa para que tu consiga realmente extrair valor de todas as ferramentas que tu contrata ou quer implantar aí na tua empresa. Como que tu vai fazer para desbloquear, né, esse presente aí? Aqui embaixo tem um link na descrição ali para entrar em contato com a SR. Também tem o QR Code rolando aqui na tela e a gente vai liberar um código aqui. Quando tu abrir ali o formulário para colocar tua solicitação de contato para a SR, é só preencher com o código que a gente vai liberar aqui, para que quando a gente receber, a gente já vai saber que tu ganhou de presente esse processo de assessment aí na tua empresa. Que código que a gente coloca? Quer fazer as honras, Vanessa? Eu ia falar auxiliadora. Pode ser, não tem problema. Pode ser dar, bem personalizado. Exatamente. Tem que ter assistido o podcast, não dá pra adivinhar. Assim. Esse aí, se olhar pelo título, não vai acertar. Então, Fechou, a palavra então. vai ser auxiliadora. Entrou ali na nossa página, preencheu a solicitação de contato da SR, colocou ali o código auxiliadora. A gente já vai saber que tu ganhou esse processo de assessment aí na tua empresa e vai ter a maior honra em te atender com excelência e desbloquear todo o potencial do Salesforce
para aumentar esse ROI aí do teu CRM, beleza? Vanessa, quero te agradecer muito a presença aqui no podcast, muito obrigado pelo teu tempo. Parabenizar também a Auxiliadora, que vocês sigam aí esse casamento com a SR aí para evoluir o CRM, evoluir o Salesforce dentro do mercado imobiliário e que sirva muito de referência para o mercado imobiliário ali em relação à excelência de atendimento, excelência de personalização de atendimento através de automação aí, que o mercado imobiliário é carente disso. Parabéns pelas iniciativas aí de vocês. Muito obrigada pelo papo, foi muito legal e obrigada por terem nos convidado para estar aqui com vocês. Show de bola, espero que tenha gostado. Obrigado, Vanessa. Show, vamos embora. Para seguir a SR, o Ariel, como é que faz, Ariel? Boa. @srconsulting.io é o nosso perfil, srconsulting.io é o nosso site. Se quiser no LinkedIn, SR Consulting referência Salesforce. E se quiser me seguir lá é @Ariel Dornelles ou Ariel Dornelles no LinkedIn. E para seguir também a Auxiliadora Predial, e se quiser também deixar o teu @, Vanessa. É Auxiliadora Predial. Show. Em todas Facinho. as redes. E o meu é Vanessa Kleber também em todas as redes. Kleber com K. Show de bola. Lembrando de deixar teu like, se inscrever aqui no canal, comentar, de repente, se ficou alguma dúvida ou quer alguma dica, comenta aqui que a gente vai te responder. Lembra de compartilhar esse episódio também com alguém que tu conheça que talvez queira implantar um Marketing Cloud ou queira saber, se aprofundar um pouco mais de todas as possibilidades que ele entrega, né, para a empresa. Então compartilha esse podcast aqui. Favorita também o podcast no teu streaming favorito, Spotify, Deezer, dá 5 estrelas para nós lá no Spotify, que é muito importante. E é isso, né? SR Consult é a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil e também a mais indicada pela própria Salesforce. Um abração e até o próximo episódio. Valeu!